paz, amados. Deixa eu limpar essa tela aqui que tá feio o negócio. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Quem for entrando já compartilha essa live em nome de Jesus. Mesmo compreendidos ou caluniados, não recuaremos. Glória a Deus. Quem for entrando vai compartilhando. Em nome de Jesus. A paz, mãe. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos uma palavra poderosa. Estão me ouvindo? Confirma aí pra mim se tá me ouvindo e me escutando. Tá me escutando e me vendo bem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos para a nossa live da semana. Hoje nós temos uma palavra abençoada. A paz, amiga. Shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas. Vai compartilhando a live quem for entrando, em nome de Jesus. Tomar uma aguinha aqui enquanto vocês compartilham, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos começar a nossa live. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que nós consagramos essa live, consagramos, Senhor, as nossas conexões de internet, consagramos os nossos aparelhos celulares e os ambientes onde nós estamos. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, onde tiver um impedimento, Senhor, para a pessoa não conseguir escutar essa live, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Paizinho querido, tudo aquilo que traz cegueira espiritual, tudo aquilo que traz surdez espiritual, Pai, para que a pessoa não entenda, Senhor, o que está sendo falado, o que está sendo ministrado, eu dou uma ordem para que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Ó, Paizinho, aviva-nos, desperta-nos para o tempo, Senhor, que tem chegado. Um tempo, Senhor, onde os campos estão cheios, mas são poucos os ceifeiros, Pai. Levanta, Senhor, envia os trabalhadores, Pai. Traga o avivamento sobre o Brasil, aviva as nações, aviva, Senhor, a minha cidade, aviva o Mato Grosso, Pai. Em nome de Jesus, aviva-nos. Traga um novo tempo sobre nós. Espírito Santo, enche o ambiente onde essa pessoa está. Enche o ambiente onde eu estou. Espírito Santo, não sou eu, mas Ti. Não é nada por mim, mas é tudo por Ti. Para Ele e para Ele, em nome de Jesus. Jesus coloca uma unção especial nessa live, tanto para quem vai assistir agora, como quem vai para assistir posteriormente gravado ou no YouTube. Fala poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, remove todo impedimento, toda pedra, amolece os corações, derrete os corações que estão frios, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que toda artimanha de Satanás contra essa live seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4, do versículo 6 ao 8. Versículo 6 a 8. Filipenses
4, do 6 ao 8, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Shalom, shalom, amigas, sejam todas bem-vindas. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a edificação do corpo físico, espiritual e do corpo mental, da nossa mente. Como eu sempre falo aqui na live para vocês, né? Eu já sou aí, tenho alguns anos de crente, vai fazer 6 anos, mas que eu decidi me posicionar na presença do Senhor são 2 anos. Ah, Rayane, o que é se posicionar antes disso, gente? Eu era aquela crente assim que eu li Filipenses 4, do 6 ao 8, tá? Filipenses 4, do 6 ao 8. Tá bom? Glória a Deus e aleluia. Nós vamos falar sobre edificação, certo? Então, a partir do momento que eu decidi me posicionar, ah, Rayane, mas você já não era posicionada antes? Eu era crente, gente, da boca pra fora. O Luiz Miguel fala bem assim, é o crente da bunda quente. Misericórdia, Deus. Tenha de misericórdia. Mas o que é o posicionamento, né? O que eu decidi, assim, eliminar várias coisas da minha vida, porque antes disso eu ainda escutava a música do mundo, antes disso era aquele crente de, mas isso aí não tem nada a ver. Quando eram as coisas espirituais, eu achava que aquilo era normal, que eram acontecimentos da vida. Eu não estava ligada no espiritual. E há 2 anos, o Senhor ele me chamou para uma intimidade maior. O Senhor falou assim, Rayane, desce a casa do oleiro. Igual Jeremias, desce a casa do oleiro que eu quero ter um particular contigo. E no descer a casa do oleiro, o Senhor ele veio me mostrando coisas que haviam que ser mudadas, né? O orgulho que tinha que ser retirado, a altivez que tinha que ser retirado, a confiança que eu tinha em pessoas, a confiança que eu tinha no dinheiro, a confiança que eu tinha nas minhas próprias forças, né? E nesse processo o Senhor me mudou de cidade. Logo quando ele falou, desce a casa do oleiro, ele me tirou da minha parentela e me mandou para outra terra. Fez igual a Abraão. Sai de tua terra, da tua parentela e vai com a terra que eu te mostrarei. E eu entendi que o Senhor ele me trouxe para onde ele me trouxe para que eu tivesse mais tempo, para que ele me resguardasse nesse tempo de modelagem, né? O tempo do molde, o tempo que não tá bom, eu vou te quebrar de novo, aí eu te faço de novo, tenho um rachadinho, eu te quebro de novo, te levanto de novo, te faço um vaso novo. E ao retirar a gente da cidade onde nós estávamos, a gente acaba saindo da nossa zona de conforto. A gente tinha a nossa rotina, nós tínhamos o nosso financeiro ali bem controlado. Eu tinha o meu trabalho, o meu esposo tinha o dele, estava tudo encaminhado, tudo lindo, maravilhoso. E estávamos bem confortáveis na vida que nós tínhamos, né? O Senhor falou bem assim, no conforto ninguém é moldado. Então deixa eu fazer algo diferente aqui no meio, que é para esse povo despertar, né? E nessa mudança, o que o Senhor fez? Me tirou de perto da minha parentela, então a confiança que eu tinha ali em pessoas, os recursos, o apoio que eu tinha em pessoas foi eliminado. Então, em algumas áreas da minha vida, a dependência que eu tinha de pessoas, eu tive que, no momento ali de mudança, da solidão, ou eu não ter as pessoas, eu tive que pôr a minha confiança em Deus. Porque até então a gente fica confiante no braço do homem, né? Nós ficamos confiantes no braço do homem, nós ficamos confiantes no dinheiro, nós ficamos confiantes em nós mesmos, né?
E o Senhor foi tirando muitas coisas de mim. Teve feridas na alma que precisou ser curadas. Faz algum tempo, né, que eu ministrei aqui sobre feridas na alma lá no canal do YouTube, gente. Tem as lives sobre ferida na alma. É muito importante todos assistirem essas lives, né? Pra você identificar o que você tem que ali que tá sendo mudado, o que está te machucando, o que precisa ser mudado, o que precisa ser curado, o que precisa ser tratado. Porque assim, esses dias eu vi uma pessoa falar bem assim, mas eu já jejuei, já fiz isso e aquilo, e nada dá certo pra mim. Só que antes do dar certo, nós precisamos estar dispostos a ser tratado. Né? Porque você pensa aí, hoje eu tenho 29, vou fazer 30, né? Então foi o quê? 27, 26 anos, com o pezinho ali no mundo, no lamaçal do pecado, adquirindo maldição para a vida, adquirindo tantas coisas. E não é do dia para a noite que acontecem essas mudanças na nossa vida, né? São 27 anos. Então não vai ser de um dia para o outro que o Senhor vai tirar toda aquela craca que estava na gente. Não vai ser de um dia para o outro que a ferida na alma vai ser curada. Não vai ser do dia para o outro que vai ter uma libertação. Quando nós passamos um processo de libertação, tem um período qual nós temos que estar ligados, vigilantes, para Satanás não conseguir fazer a gente voltar para o outro caminho. Precisamos estar bem consolidados e ter uma maturidade, né? Amadurecer, deixarmos de ser meninos na fé, né? Igual Paulo fala, quando era menino, falava como menino. Então, quando nós vemos para Cristo, tem que ter um processo ali de maturidade. Temos que aceitar o tratamento do Senhor, para que nós não ficamos sempre meninos na fé, para que a gente não fique sempre no leitinho, para alcançar coisas a mais no Senhor, para alcançar experiências ainda mais sobrenaturais, para alcançar um novo nível de avivamento, porque como eu disse para vocês, o avivamento, antes dele ser coletivo, o avivamento ele é individual. O Senhor vai chamar cada um para um particular, o Senhor vai chamar cada um para a casa do oleiro, vai mudar, vai refazer cada um. Cada um tem o seu processo. E nós temos que aceitar o tratamento do Senhor. Se você acha que você não tem nada para ser mudado, é perigoso. É perigoso você aí estar num orgulho, numa altivez, porque nós nunca estamos prontos. Nós somos falhos, estamos em um corpo corruptível. A cura na alma, a libertação, essa vigilância, ela é constante e todos os dias, né? E depois do passar por esse processo de libertação, de deixar as coisas para trás, de deixar as coisas velhas para trás, de sair da minha zona de conforto, de cura de feridas na alma, não vou falar assim que as feridas foram curadas todas de uma vez, porque a cura, a libertação, ela é para sempre. Nós sempre vamos ter algo a ser tratado, uma ira, um rancor, uma mágoa, uma situação que acontece. Porque a nossa carne que está aqui na terra é corruptível. Nós temos que estar em constante luta contra a carne e o espírito. O espírito tem que prevalecer, o espírito tem que submeter a nossa carne, submeter o nosso corpo a Jesus, a palavra, a uma vida de santificação. E isso não é fácil, isso é todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar e crucificar a nossa carne. Toma a sua cruz e siga, toma a sua cruz e me siga. E tomar a cruz é todos os dias. Deixar os nossos mimimi, as nossas mazelas, o nosso querer é todos os dias. Quando a gente atinge um nível de maturidade, a gente passa a perceber que não é nada mais sobre a gente. E sim, pelo rei e pelo reino, é um só reino, um só Senhor, um só corpo, um só espírito. Então nós temos que atingir um nível de maturidade maior e sair do mimimi, sair da zona de conforto, sair da contenda. Paulo fala bem assim, eu queria vir com você com a comida mais sólida, mas eu ainda vejo que entre você tem fofoca, tem dissensão, tem tantas coisas, então vocês ainda estão meninos, vocês estão no leitinho. Amém? Glória a Deus. A mensagem foi para outro canto, vamos voltar aqui. Vamos voltar para a edificação.
E passado o tempo da cura, da libertação, o Senhor falou bem assim, ó, existem passos para a gente se manter em uma vida santificada. Existem passos para a gente edificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E o que Paulo fala? Paulo fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é digno de louvor, tudo que é justo, tudo que é puro, são essas coisas que tem que habitar na nossa mente. Hoje, a guerra do mundo, a guerra que Satanás faz contra a gente, o inimigo das nossas almas faz contra a gente, não é contra o dinheiro, não é contra os materiais, não é contra o poder. Poder Satanás tem, gente. Poder ele dá para os servos dele. Não foi retirada a unção de Satanás. Continuou. Entendeu? E ele usa essa unção maligna contra a gente. Então, nós devemos ficar esperto, né? Porque às vezes a gente tá ali agindo na unção, fluindo na unção, acha que porque tem unção, acha que porque tá orando, tá resolvendo, tem unção. Mas devemos sempre analisar o nosso coração, como que tá, né? Se a gente tá alinhadinho, se a gente tem uma vida de oração, porque unção até Satanás tem. Qual que é a briga do mundo? É uma guerra de mente, o nosso campo de batalha é a nossa mente. Você pode ver que as maiores guerras que tem no mundo é sobre ideologias, ideologia de gênero para ser implantado nas escolas, para ser implantado goela abaixo de algumas pessoas, ou ideologia de religião, essa religião é a certa, essa não é, e isso e aquilo. É na mente, é mental, é na esfera do mental e espiritual a nossa guerra. Então, o que Paulo fala? Tudo que é puro, tudo que é justo, é isso que tem que habitar na nossa mente. Quando a gente tem a mente ali que só tem pensamentos ruins, que pensamentos negativos, pensamentos de sofrimento, dor, isso não é normal. A nossa mente não é lugar dessas coisas. A nossa mente, Paulo fala, que é coisa pura, coisa justa, coisas boas, coisas dignas de louvor. Então vamos rever, vamos olhar aqui a nossa mente. Como que tá a nossa mente? Tem pensamento negativo, tem coisa ruim, tá depressivo? Vamos parar, vamos analisar. Vamos ver do que nós estamos nos alimentando no corpo físico, no espiritual e no mental. Tá? O Senhor fala na palavra dele que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Quando eu falo para vocês que a gente não ora só uma vez por uma coisa, é um pensamento constante, a libertação ela é contínua, a cura ela é contínua. Então, o levar cativo os nossos pensamentos a Jesus, a batalha na mente é todo dia, é a todo instante, a vigilância é toda hora, tá? Então, depois desse processo de libertação, de cura, nós vamos edificar o nosso corpo espiritual. Como que nós edificamos o nosso corpo espiritual? Removendo todos os gatilhos, né? Os gatilhos visuais. Se você tem um pecado de estimação, remova os gatilhos espirituais. Se entra pelo celular, se entra por vídeos, se ficar o dia todo no Reels, gente, se ficar o dia todo passando o dedo aqui no Reels, isso te dá uma ansiedade tão grande. É muito estímulo, o ser humano não aguenta. Não aguenta esse tanto de estímulo. Você vai ter ansiedade, você vai ficar depressivo, porque você vai ficar olhando a vida dos outros, parece que a vida dos outros é sempre melhor que a sua. E internet a gente só mostra o que quer. Shalom, shalom. Seja bem-vinda. E na internet nós só mostramos aquilo que nós queremos. Ninguém mostra chorando, ninguém mostra devendo, ninguém mostra nada. Tá tudo ótimo. E aí a nossa mente, que tem que ser o tempo todo confrontada, submetida ao espírito, nossa carne sem vergonha, fica achando que aquilo ali é bom. Que ficar rodando Reels é bom, que ficar vendo a vida dos outros é bom. Isso não edifica a nossa mente nem o nosso espírito, muito pelo contrário, traz contaminação.
Porque às vezes você tá rodando Reels aqui, eu tô vendo umas coisas de Deus, mas entra uma coisa ou outra que não te edifica, que abala a sua fé, entra uma coisinha ou outra que te enfraquece. Então cuidado. Não é só as coisas que não é lícita não, mas as coisas ilícitas não, mas as coisas lícitas também toma o nosso tempo. O tempo de edificação. Uma época da minha vida eu tinha vício em dorama. Passava altas horas da madrugada virada ali assistindo, depois do dia todo assistindo. Não tinha nada ilícito ali. Mas comia o tempo da minha leitura de palavra, comia o tempo de eu ver uma pregação, comia o tempo de eu estar orando. E para sermos seres espirituais, nós precisamos de vida de oração, de leitura da palavra. Precisamos de uma vida jejuada. Não adianta acharmos que nós temos vida espiritual se não tem oração, se não tem jejum e se não tem leitura da palavra. A oração é onde nós conversamos com Deus, onde o Senhor nos dá orientação do que a gente deve fazer, como que a gente obedece, o que a gente tem que tirar. Então, se o dorama está consumindo o seu tempo, elimina o dorama. Uma semana, gente. Uma semana para de sentir falta. É o suficiente para você se desintoxicar. Depois disso, não faz nem falta. Tem o quê? Mais de um ano que eu não paro para assistir televisão. Coisa normal. Até um filme, às vezes, eu coloco e eu começo ali me sentindo, não tá me edificando em nada, eu tiro e vou fazer outra coisa. Quando eu tenho que assistir, eu assisto uma pregação. Tá bom? Elimine os gatilhos comportamentais. Então, se tem um comportamento aí que você acha que não agrada a Deus, gritar, né? Nós somos falhos, uma hora ou outra, um grito sai, uma má resposta sai. Mas confessamos, pedimos perdão a Deus e nos controlamos. A gente gosta de falar da vida dos outros, gosta de fofocar, não te edifica. E muito pelo contrário, quando a gente fala da vida dos outros pro outro, a gente está azedando o coração daquela pessoa com relação a quem você está falando. O Senhor tem me chamado muita atenção nos últimos dias para essa questão de fofoca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. A palavra, ela libera algo no mundo espiritual. Dependendo do que você está falando, você está amaldiçoando a pessoa, fica agindo ali no mundo espiritual. Daqui a pouco a pessoa está pesada, você está pesado, porque isso é uma legalidade para influências de demônio. Daqui a pouco você não está se sentindo bem, não sabe o porquê. Elimine os gatilhos comportamentais. Faça uma lista. Ore ao Senhor, Senhor, o que tem aqui em mim que não te agrada? O que eu tenho que mudar? O Senhor não tem interesse em esconder nada de ninguém, muito pelo contrário, Ele quer revelar. Vou contar um testemunho para vocês. É recente, não é de muito tempo, não. Comecei a falar, Senhor, tem alguma coisa aqui em mim que ainda precisa ser tratada? Tem alguma ferida? Tem algo aqui que está desagradando o Senhor? Porque quando eu me autoanalisei assim, eu falei, não, tô muito santa. Ó, altivez, ó o orgulho. Tô vivendo muito santificada. Espia, gente. A carne sem vergonha tem que morrer todo dia mesmo. Tem que entregar o orgulho na cruz, todo dia de manhã. Falei assim, se tiver alguma coisa aqui, Senhor, que te desagrada, mostra pra mim. Gente, no mesmo dia eu tive um sonho. O Senhor me levando lá pra época de escola, me colocando de frente a frente com um colega que fazia muito bullying contra mim. E eu falava pra ele assim, aquilo que você fez comigo me gerou uma ferida de rejeição. Eu me sinto rejeitada porque você fez aquilo comigo. Eu me sinto triste. Você me gerou uma ferida de bullying. Falava bem assim no sonho.
No sonho eu falava isso para ele. Quando eu acordei, eu entendi que o Senhor estava me mostrando que aquilo ali ainda precisava ser tratado. Coisa que aconteceu com 12 anos. 12 anos eu falei, Senhor, a hora que eu acordei, eu rejeito essa ferida de rejeição, eu rejeito essa ferida de bullying, eu renuncio a essas coisas dentro de mim. Me purifica, Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque tem coisa que nós precisamos confessar com a nossa própria boca. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem coisa que nós precisamos falar. Falar para alguém ou falar no seu momento de oração. Você não consegue falar, então escreva. Tem coisas que tem que ser renunciada e rejeitada, falado. Tem coisa que a gente tem que dar autorização. O Senhor, Ele é cavalheiro. Quem usa brecha espiritual para entrar no nosso coração, usa coisas ilegais, ilícitas para entrar no nosso coração, é Satanás. O Senhor, Ele precisa de autorização. O Senhor precisa que a gente fale assim, não, Senhor, trata aqui, molda mesmo, tira isso. Então, faça essa oração. Senhor, tem algo que ainda te desagrada em mim? Tem algo em mim que precisa mudar? Gente, Ele vai falar. Ele vai falar nem que seja por sonho, nem que seja por uma pregação, por um louvor. O que Ele quer é ter um relacionamento íntimo com a gente. E quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele nos trata, Ele nos purifica. Não tem como a gente estar na presença contaminado. Porque uma vez que a gente está contaminado, a gente vai ministrar, a gente pode até estar falando do Senhor, mas aquela unção ali está contaminada. Você está falando, aquilo ali não está atingindo a pessoa. Fica no superficial, porque não é genuíno. Porque você está falando de uma coisa que você não vive, porque nós estamos falando de uma coisa que nós não vivemos. Pregamos, honramos com os lábios, mas o coração, como é que tá? Contaminado não tem como fluir, gente. Você vai estar falando, mas aquilo ali fica no superficial, não adentra a pessoa, o seu testemunho não vai, não... Nosso espírito, ele reconhece aquilo que não é de verdade. Nós, principalmente as mulheres, tem um discernimento de espírito mais aguçado. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa ali, seu coração está fechado, está rejeitando. Por quê? Porque aquilo ali está contaminado ou não é verdade. Nós precisamos estar atentos a isso. Remova os gatilhos verbais, remova os gatilhos comportamentais. Os verbais, o que você fala, grita, você xinga. Quando você xinga, você está chamando para dentro da sua casa que você xingou. Você está chamando um demônio para dentro da sua casa, para agir dentro da sua casa. Então, se você xinga, peça perdão ao Senhor, pede para o Senhor retirar toda a influência espiritual que veio daquilo ali que você falou para dentro da sua casa. Você vai estar edificando a sua casa também, não só o seu espírito ou o seu mental. Remova objetos que dão legalidades a demônios da sua casa. Peça para o Senhor, Senhor, existe algo aqui dentro que dá legalidade a demônios, que traz opressão espiritual, que traz medo. Às vezes você está dentro da sua casa, está sentindo medo dentro da sua própria casa. Aquela sensação de você se sentir vigiado, aquela sensação de seguido, de alguém te olhando, você vendo o vulto dentro de casa. Procura a legalidade que tem aí. Elimina a contaminação do ambiente. Ah, pedra para isso, um sal para aquilo, um alho para isso. Isso é legalidade. Toda vez que você usa amuletos, que você usa objetos, que você coloca a sua fé no objeto, que o objeto te protege, você está tirando a soberania de Deus. Nós temos que confiar na proteção do Senhor. Pedra não faz nada. Não faz nada, muito pelo contrário. Se você está colocando a sua fé que a pedra vai te proteger, você está idolatrando a pedra. Olha o pecado. Dependendo do que você faz, uma simpatiazinha, uma coisa, você está fazendo uma feitiçaria.
Então, vamos edificar, tá, gente? Edificar a nossa casa, tirando os objetos que dão legalidade. Raiane, como é que eu sei que dá legalidade? Ora pro Senhor. Aquilo que te incomodar, que rejeitar, você joga fora. Queima. Não dá nem pra outro, eu jogo fora. Porque o mal que eu não quero pra mim, eu também não vou entregar pro outro. Glória a Deus, aleluia. Ande com pessoas que têm comunhão com Deus. Eu sempre falo isso aqui. Tenha amizades que te puxam para um relacionamento com Deus. Quando o Senhor me transicionou, me tirou de um lugar, levou para uma outra cidade, Ele trouxe amizades dele para mim. Não que na antiga cidade eu não tinha e que me dá saudade das minhas amizades. Mas o Senhor me colocou de pessoas que estavam vivendo no mesmo sentido, no mesmo propósito de santificação, no mesmo propósito de libertação, de cura interior. Colocou no meio de pessoas que oram de madrugada, pessoas que jejuam. Vocês veem que às vezes eu posto a oração da madrugada, os propósitos de jejum. Por quê? Porque foi por andar com pessoas que faziam isso, que jejuavam, que oravam. Foi por ver pessoas orando, jejuando, que eu fui tocada, que eu fui alcançada. Que me ensinaram como fazia. Minha amiga esse dia mandou mensagem: amiga, vou fazer um jejum de 70 dias de açúcar. Eu falei, bora, também vou. Então nós, 70 dias de açúcar, caçando o trem sem açúcar pra comer, fazendo doce de banana na panela, né, amiga? Pra ver se satisfaz ali a loucura do açúcar, mas já tá uns... Nem lembro quantos dias, mas já tá, acho que mais de 30 dias que nós está sem açúcar. Rumo aos 70. E glória a Deus por isso. Mas são as companhias. A palavra do Senhor fala, as más companhias vai te corrompendo. Não se assenta na roda do escarnecedor. Procura gente que está no mesmo propósito de santificação, de jejum, de oração. Porque você não acha pessoas que estão no mesmo propósito, você vai falar uma coisa, não sei, nada a ver. É nada a ver. Isso aí é fanatismo, isso é coisa de tolo. Não precisa disso tudo, não. Pra que você quer viver desse jeito? Ai, a graça. A graça, Jesus já pagou todo o preço na cruz por nós. Não que ele não tenha pago. Ele pagou. Mas ele fala que o caminho é estreito, a porta é estreita. Tem dia que eu acordo que eu falo, Senhor, acho que eu vou passar arrastando assim pela porta. Porque cada dia que passa parece que o negócio é mais estreito ainda. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, eu vejo que o negócio é estreito mesmo. É estreito mesmo. Amém? Então cuida, gente. Cuida com seus pensamentos ruins. Cuida com o que tem dentro da sua casa. Cuida com o que você assiste. Cuida com o que você escuta. Em 1 Coríntios 10, 21 diz bem assim, ó. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então, quais são as mesas que você está sentando? Com quem você está andando? O que você está assistindo pertence ao Senhor, aos demônios ou aos demônios? Aquilo que você fala está santificado ao Senhor ou está atraindo demônios? Não se iluda. Não dá para beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. Se você está bebendo do cálice dos demônios, o Senhor não está nisso. A palavra fala que o Espírito Santo, ele não contende com o ser humano. Ele simplesmente se retira. Você escolhe, ele te deixa por conta. E não tem lugar melhor para você estar do que na presença do Senhor. Você vê as pessoas falando, ai, mas eu jejum, mais oração, tadinho de você. Eu tenho vontade de falar, tadinho de você.
que tá achando que essas coisas é mais importante, é melhor. Tem tantas coisas boas pra gente viver em Cristo. O Senhor tem me chamado para um novo tempo de oração. E eu vou para oração na madrugada, que eu mudei meu devocional para madrugada. Faço a oração da madrugada, que é no grupo de oração com várias pessoas, e depois eu vou para minha oração de secreto, meu devocional. E eu saio da oração e falo: "Oh, Senhor, tem mais que isso aqui. Tem mais, cada dia eu vou para a oração, é uma nova descoberta, uma nova coisa que o Senhor me fala. É uma nova revelação, é um novo nível de presença. E eu não quero sair dessa presença. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para mim ficar na presença. Se eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo. Glória a Deus. Eu faço por amor ao Senhor. Não me pesa. É pro Senhor, é por amor ao Senhor. O Senhor tem tantas coisas sobrenaturais para nos revelar. Um lugar, a palavra aqui fala assim, ó. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse lugar de paz no Senhor é sobrenatural. Pode estar acontecendo o que for, explodindo o mundo. Se você está na presença, se você tem uma vida consagrada e santificada ao Senhor, você está em paz. Às vezes você dá uma resbalada assim, sua alma começa a dar uma... Aquela sem vergonha, né? Começa a dar uma de... Aí você vai lá na cruz e entrega: Senhor, essa alma hoje aqui tá mimizenta. Essa alma hoje tá meio irada, tá, né? Dá um jeito nessa alma aí. Em nome de Jesus, vem cá, Espírito Santo. Submete aqui esses pensamentos e essa alma a ti. Quando um pensamento ruim vem, quando o mimimi vem, quando as mazelas vêm, quando a vontade de retroceder vem, nós precisamos rejeitar e renunciar no nome de Jesus. Porque isso são setas, dardos inflamados de Satanás contra a nossa mente. E se nós já estamos na caminhada e vem a vontade de desistir, aí você descansa. Elias quis morrer, ele desejou a morte. Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados, não. Me leva. Depressivo. Senhor, não, vem cá, Elias. Come aqui, bebe. Bora. Volta pelo mesmo caminho da onde você veio, que tá querendo desistir. Aí o Senhor falou, ó, volta aqui pelo mesmo caminho da onde você veio. Unge tal rei, levanta Eliseu para ficar no seu lugar. Descansa. Ele comeu, ele dormiu. Depois ele voltou ao propósito dele. Não largue aquilo que o Senhor te confiou. Persista, se precisar descansar, descansa em nome de Jesus. Isso que eu falei para vocês é edificar o corpo. Perdão, edificar a mente, edificar o espírito. Manter uma vida santificada, eliminar tudo aquilo que, mesmo sendo lícito, te tira da presença, te tira do seu lugar de oração. E o corpo, Rayane? O corpo a gente edifica com alimentação, com uma vida jejuada, com exercício físico. Eu fui fazer compra. Agora vamos fazer compra. Tô lá procurando uma canjiquinha para fazer. Uma canjiquinha para comprar. Tudo que eu olhava era transgênico. Acho que é transgênico que fala. Modificado em laboratório. Pegou aquilo que foi feito natural pelo Senhor e meteu a mão do homem. Gente, o que o Senhor criou é perfeito. O homem, ele vai lá e enfia a mão dele para estragar. Eu cacei uma canjiquinha, tudo com T lá. Tem um Tzinho amarelo, né? Falando que é transgênico. Fui pegar uma calabresa, a calabresa com T de transgênico. Esses dias eu pensando, eu vi uma pregação de um pastor, ele falando assim que o pecado ele entrou pela gula, né? Ali no Éden. Jesus, quando ele foi começar o ministério dele,
ele iniciou o ministério dele em jejum, já para combater, tipo, se com a boca você pecou e comeu e caiu, eu vou fechar minha boca e tô te dando aqui o caminho. Quando eu cheguei no mercado, que eu olhei, que eu demorei até mais tempo, porque eu tinha que ficar cuidando o que tinha, o que era, o que não era. Eu falei, gente, isso aqui é a marca da besta. O povo achando que o anticristo vai se manifestar com um demôniozão, com um trem aqui na testa. Pra mim, esses alimentos aqui já é a marca da besta. E por que, Rayane, que você fala tanto de alimentação, de jejum? Gente, nós temos uma glândula chamada glândula pineal, que é onde nós temos as experiências sobrenaturais. Dependendo daquilo que a gente ingere, essa glândula ela vai calcificando. Às vezes você vê pessoas falando bem assim, não, mas eu não consigo sentir a presença, eu não consigo sentir Deus. Ah, mas eu não consigo ter um sonho profético, porque essa glândula pineal está calcificada. E existe uma alimentação que limpa essa glândula pineal, que descalcifica, né? Que os alimentos industrializados, transgênicos, aquilo que é modificado, o flúor, o cloro, todas essas coisas, elas nos contaminam, calcifica essa glândula. Então, quanto mais nós temos uma alimentação saudável, fruta, verdura, diminuir um pouco de carne, que o nosso corpo não tem necessidade de carne todo dia, uma vez ou outra, comer mais carnes magras, né? Tomar as vitaminas certinho, isso edifica o nosso corpo, a gente está cuidando do templo. E quando a gente tem alguma coisa no corpo, nós não conseguimos servir da melhor forma. Nós não conseguimos servir na nossa casa, não conseguimos orar. Gente, quando a gente está com dor, quando a gente está desanimado, fadigado, não consegue orar, você não consegue ajoelhar para orar, você não tem ânimo. Quando você está cheio de industrializado, você não consegue acordar na madrugada. Porque o corpo está ali pesado, processando aquela contaminação, aquelas coisas tudo, trabalhando pilhado. Então ele vai ficando, como que eu posso te dizer, lento. Eu entreguei agora 40 dias de jejum, da meia-noite até as 18 horas. Gente, eu limpava a casa, eu ia para um lado, eu cuidava de menino, eu ajeitava, era o dia todo empilhada. Não dormia na hora do almoço, acordava na madrugada. Tava no 12. Entreguei o jejum, comecei a fazer as refeições, né? Café da manhã, almoço. Meu Deus, essa semana eu tô arrastada. Eu não sei, eu vou voltar pro jejum, vou comer nunca mais. Tô brincando, gente. Tô brincando. O alimento foi feito pelo Senhor e eles glorificam a Deus. Mas nós precisamos de muito menos comida do que nós consumimos. Essa é a realidade. Né? O sistema do mundo diz que nós precisamos nos alimentar de 3 em 3 horas. E a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que começar a questionar. Quem que colocou isso? Da onde que tá vindo esse conteúdo que eu tô consumindo? Da onde é esse livro que eu tô lendo? Quem criou? Você quer saber o que é de Deus? Você pesquisa. Quem criou? Da onde que é? Se tem raiz mística? Se era envolvido com algo do misticismo, satanismo? Entendeu? Tenha uma vida jejuada. Isso pro corpo é bom. Jejue pelo menos ali umas 2 vezes na semana. Você vai estar matando a sua carne, vai estar edificando o seu corpo, vai estar ali descontaminando o seu corpo. O jejum, ele te ajuda muito a tratar feridas na alma e promove libertação. Então, se você tem uma ferida de rejeição, se você tem ali muito vitimismo, começa a jejuar, começa de pouco. Né? Eu fiz 40 dias, mas eu já estou há quase 2 anos nesse processo de jejum, de oração. Então começa de pouquinho. Eu comecei tirando o café da manhã. Aí depois eu tirei a janta. Até ir aumentando os níveis.
Você tem muita ferida na alma, tira o açúcar. Você se sente rejeitado e tem isso, tem orfandade, tem abandono, tem muita coisinha, tira o açúcar. Senhor, eu vou tirar naturalmente o açúcar, ele já dá uma diminuída nesses mimimi da gente. Mas faça o propósito, Senhor, eu vou tirar o açúcar e o Senhor ajuda a tratar isso, eliminar isso. É uma bênção. Amém? E exercício físico para edificar o templo do Espírito Santo. Tá bom? Eu muito tempo fui na academia, depois tive o Levi, parei, voltei pra academia, parei, agora voltei de novo, em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu vou persistir para cuidar do templo. Porque nós precisamos estar bem para servir os nossos, edificar a nossa casa, edificar o nosso corpo, orar, jejuar. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. E não se esqueçam, tudo que é digno de louvor, tudo que é puro, é isso que tem que estar nos nossos pensamentos. Vou ler de novo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então se na sua mente tem mentira, tira a mentira. Para de mentir, vai jejuar para tirar a mentira. Tudo que é amável, se é uma pessoa irada, Senhor, trata essa ira em nome de Jesus. Jejum, gente, deixa a gente calminho. Só não de açúcar, porque o de açúcar, a primeira semana você fica uma pessoa meio irada. Mas depois você fica belezinha. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então tira a sua mente. Se lembra, a nossa mente é um principal campo de batalha. Rejeite, renuncie. Senhor, eu não quero pensar nisso. Pai, eu levo os meus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Se alimenta com jejum, com palavra. Aí eu quero assistir alguma coisa. Vá assistir uma pregação. Submete a carne sem vergonha à palavra do Senhor. Às vezes você não consegue pegar a Bíblia para ler. Começa com a pregação, a gente começa de pouco. Quem nasce grande é monstro, como diz a minha mãe, né? A gente vai indo de pouquinho. No começo eu não conseguia muito ler a Bíblia. Comecei com as pregações, fui me edificando. O Senhor foi dando mais fome por ler a palavra. Hoje todo dia eu leio, tô no propósito de... Segue firme, gente. Eu já li tanto aqui, ó, os meus clipes aqui. Tô no propósito de ler a Bíblia até o final do ano, ela inteirinha. E vou ler no nome de Jesus. Ah, Rayane, gente, eu quero assim que todo mundo viva isso que eu estou vivendo em Cristo Jesus. Quero que todo mundo alcance a paz que excede todo entendimento. Quero um novo nível de batalha, um novo nível de maturidade. De batalha não, tá repreendido. Um novo nível de maturidade na presença do Senhor. Quero que nós possamos tomar posse da nossa identidade de filhos, parar de mendigar para um, para outro, sendo que nós mesmos temos acesso ao Pai. Sendo que Jesus, como é que a gente despreza o sacrifício de Jesus assim? Ele morreu para nos reconciliarmos com o Pai. E a gente prefere procurar pessoas, prefere procurar o especialista, prefere procurar isso e aquilo, as distrações, do que ir diretamente ao nosso Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vou deixar uma oração lá no Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, o link está na bio. Tá? Entra lá. Se inscreva lá no meu canal também. Tem o link do canal no YouTube. Se inscreve, deixa like, ativa as notificações. Assista outros vídeos. Os vídeos de ferida na alma está muito bom.
Vão assistir para você saber o que é uma ferida na alma, se você tem uma ferida na alma, para você tratar a ferida na alma. E eu desejo a todos que assistiram e todos que vão assistir que o Senhor te faça descer na casa do oleiro. Que o Senhor tire o que Ele precisa tirar para você alcançar o seu lugar de filho, o lugar da paz que excede todo o entendimento, um lugar de plenitude no Senhor. Que você alcance o seu avivamento pessoal. Porque o avivamento, antes de ser pessoal, antes dele ser coletivo, ele é individual. Então eu desejo que você alcance o seu avivamento individual. Eu desejo que vocês parem de me achar doido, que vocês vão ficar doidos junto comigo. Doido pelo Senhor, pela presença, pelas coisas espirituais. Porque daqui lá não vai levar nada. Daqui a pouco, ó, soa a trombeta, a gente... Ó. Então vamos nos edificar. Edificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para viver coisas muito mais sobrenaturais na presença, para sermos adultos espirituais, nos posicionarmos como soldados que somos. Criança não consegue lutar guerra. Peça um novo nível de maturidade espiritual para o Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a nossa próxima live. Deus abençoe quem assistiu, quem vai assistir. Amém? Beijo.